Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. E se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Todos os finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E hoje a gente vai falar sobre a busca por crédito no mercado, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, especialmente micro e pequenos empresários. Com a inadimplência crescendo por conta da crise provocada pela Covid-19, as instituições financeiras ficam mais restritivas com relação à concessão de crédito, justamente quando ele é mais necessário. Tem diferença de crédito para pessoa física e para pessoa jurídica. E muita gente tem reclamado da dificuldade em conseguir crédito em tempos de crise como esse que a gente está passando. Então, para falar um pouquinho mais sobre a oferta de crédito para pessoas física e jurídica e dicas para navegar pela crise econômica, eu converso agora com o Rodrigo Fisman, que é sócio fundador do Grupo Solum, empresa focada em aproximar pequenas e microempresas do mercado de capital brasileiro. Rodrigo, muito bem-vindo ao Dinheiro em Foco. Obrigado, Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, é muito legal a gente poder falar sobre isso. Eu queria dedicar esse primeiro bloco do programa para falar sobre crédito para pessoa física, né? O que as pessoas podem fazer ou devem fazer para conseguir crédito nesse momento? E, melhor ainda, em que momento é hora de procurar por crédito, Rodrigo? Perfeito, vamos lá. Assim, é importante, no caso das pessoas físicas, analisar a situação do seu orçamento pessoal, né? Antes de você tomar a decisão de tomar crédito, é óbvio que a gente vive num momento super complicado e, com certeza, as pessoas estão precisando de acesso a capital, mas não se iludam pelas ofertas de crédito fáceis que os bancos oferecem. A gente tem ali cheque especial, os juros do cartão de crédito, ele possibilita você parcelar o cartão de crédito, enfim. E por que eu digo não se iludam por essas ofertas? Porque os juros ainda é muito alto nessas linhas de crédito mais automáticas, né? Então, por isso que é muito importante o planejamento para se tomar o crédito, mesmo na pessoa física. As alternativas são, dentro do próprio banco, existem outras linhas de crédito que não as automáticas, seja o próprio crédito pessoal direto para a pessoa física, seja o crédito com algum tipo de garantia, ou seja, você pode colocar como garantia o seu carro, a sua casa, se você tem uma casa própria, enfim. E os juros dessa operação vai ser muito mais barato do que os juros do cheque especial ou os juros do cartão de crédito. Essas alternativas do cheque especial e do cartão de crédito devem ser as últimas a serem utilizadas, né? E, portanto, na hora de tomar a decisão de tomar o crédito, é muito importante fazer a conta também do porquê, para que você vai usar o dinheiro, né? O porquê que você está tomando crédito e se você vai ter a possibilidade de pagar, se aquelas parcelas vão encaixar no seu orçamento pessoal. Porque o maior risco que as pessoas físicas têm é criar uma bola de neve nessa tomada de crédito. As pessoas não fazem conta, acabam tomando o crédito sem esse planejamento e aí não conseguem pagar, acabam buscando um outro crédito para quitar aquele primeiro e aí você vai criando uma bola de neve sem planejamento. Eu acho isso muito importante quando a gente fala, né, em que momento pegar o crédito e para que você quer esse crédito, né? Às vezes na aflição de ver as contas sem pagar ou de ver o cheque especial aumentando, pensa-se logo em ir atrás disso, quer dizer, tem que avaliar, mas existem outras maneiras também de fazer uma reorganização financeira, né, Rodrigo, que pode ajudar aí muito, até para diminuir, se for o caso, a quantidade de crédito que você está buscando no mercado, né? Não tenha dúvida. O orçamento pessoal, familiar, o corte de gastos, enfim, da mesma forma que nesse momento que a gente está vivendo, as empresas precisaram reorganizar, né, as suas contas, as famílias também precisam, né? Então, a gente tem visto e conversado com muitas pessoas que têm possibilitado, no momento atual, os cortes de despesas pessoais. É óbvio que você precisa partir de algum lugar. Então, se você não tiver o controle de quanto você gasta, né, é muito difícil saber onde cortar. Então, é muito importante começar tendo ali o teu controle de despesas,
E hoje em dia é muito fácil, se você vai no Google e pesquisa sobre planilha de planejamento pessoal, você vai achar inúmeras gratuitas. Existem vários aplicativos também que fornecem esse tipo de organização. E aí, a partir disso, você tendo a listagem de todas as suas despesas, fica muito mais fácil você ver, poxa, eu estou gastando muito aqui, muito ali. Coisas simples, até hoje em dia a gente não tem mais isso, mas no passado, pré essa pandemia, se você somasse o quanto que você gasta de estacionamento, gasta de Uber, etc., você vai ver que no mês, no ano, são quantias muito expressivas. Tem uma modalidade de crédito ou de empréstimo que eu estava estudando recentemente sobre empréstimo entre pessoas. Algumas empresas no mercado autorizadas pelo Banco Central a atuarem como sociedades de empréstimo entre pessoas, chama CEPs. Né? Eu queria entender um pouquinho mais como funciona isso, se vale a pena também e se os juros nesse caso são menores. Rodrigo. Perfeito, legal, muito bom ponto isso. A modalidade de empréstimo entre pessoas, ela não era regulada no Brasil até o passado recente. O Banco Central regulou isso a partir da agenda do BC+, né, que é uma agenda de aumentar a competitividade no Brasil, porque a gente tem efetivamente um sistema financeiro muito concentrado em poucas instituições e por N razões, não só por causa disso, mas é uma das razões da gente ter juros muito altos, né? Então, as CEPs, elas nasceram a partir de plataformas de peer-to-peer lending, ou seja, empréstimos entre pessoas, exatamente como você colocou, que iniciaram no exterior, uma modalidade que cresceu muito no exterior, e a gente começou a ter aqui no Brasil. Antes não era regulado, passou a ser regulado pelo Banco Central. A vantagem, sim, que existe ali é porque essas empresas elas estão como provedores de serviços, são plataformas de serviços, elas não estão ali emprestando dinheiro e ganhando juros, como no caso do banco. Olha. Portanto, os juros ficam muito mais baixos do que operações bancárias ou de outras instituições financeiras, que é o equivalente a eu falar, de repente eu vou emprestar dinheiro para você se você precisa, ou vice-versa, e a plataforma ela fica ali como um prestador de serviço para que a gente possa fazer isso de forma segura e cobra uma taxa de serviço, e não o juro. Né? Os juros você paga para mim se eu emprestar para você, ou vice-versa. Isso é muito interessante, é ter mais gente no mercado de crédito. Acho que isso é muito importante, né? E ter uma plataforma regulamentando e dando segurança para as duas partes nesse contrato, né, Rodrigo? Com certeza, você traz você possibilita para os tomadores, né, no mercado mais alternativas, né, e você, sim, traz mais investidores diretamente, tirando os intermediários. Né. No final do dia acaba sendo isso com a segurança que você comentou, pelo fato de ser uma plataforma regulada pelo Banco Central. Ainda falando sobre crédito para pessoa física, só para a gente encerrar esse bloco, obviamente não dá para deixar de citar o auxílio emergencial do governo, que vem contemplando várias pessoas, mas também tem muita gente na fila ainda esperando aprovação. Quer dizer, esse tipo de crédito também vem numa boa hora, né? Com certeza. É importante ficar atento para todas as medidas que o governo tem liberado desde o início da pandemia. É muito provável que as medidas aumentem nos próximos meses ou tenham prazos estendidos, dependendo das medidas. Né? Então, super importante ficar atento às redes sociais do próprio governo, procurar na internet, porque está tendo muita transparência sobre isso, apesar da grande dificuldade que muitas pessoas ainda têm para conseguir acessar esses recursos. Rodrigo, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Dinheiro em Foco. Daqui a pouquinho, logo depois do break, a gente vai falar sobre crédito para micro e pequenos empresários. Eu volto em instantes com mais informações aqui no Dinheiro em Foco. Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre crédito em tempos de pandemia. Embora novas linhas de crédito tenham sido liberadas, empresários, especialmente micro e pequenos, se queixam que não conseguem acesso ao dinheiro. Cotas de crédito são direcionadas para ajudar empresas menores a saírem da crise. Porém, de acordo com o Sebrae Rio Grande do Sul, 63% das micro e pequenas empresas que pediram empréstimos durante a crise não haviam conseguido até o dia 20 de maio. Nesta semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, rebateu a crítica de que o crédito bancário para as empresas
brasileiras está mais escasso e mais caro. Segundo ele, a oferta de crédito deveria estar desabando por conta da crise causada pelo novo coronavírus. Porém, cresceu e está com juros mais baixos neste ano, sobretudo nos bancos privados. Segundo o Banco Central, a oferta de crédito para empresas cresceu 40% no Brasil desde o início da pandemia em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente fala sobre este assunto, continuamos a nossa conversa com o Rodrigo Fisman, sócio e fundador do Grupo Solo. Rodrigo, muita gente está falando sobre isso, né? Dificuldade de ter acesso ao crédito quando se trata de micro e pequenas empresas e o Banco Central rebatendo. Afinal de contas, está mais difícil conseguir esse crédito ou qual o critério que está sendo usado para esse grupo de empresários? Fabiana, realmente está difícil. Desde que a pandemia começou, é natural que as políticas de crédito dos bancos fiquem mais restritivas por causa do risco de inadimplência, que aumenta dado a pandemia. Então, assim, apesar do Banco Central ter injetado muito dinheiro no sistema financeiro, ou seja, flexibilizou as reservas dos bancos, etc., possibilitando que eles tenham mais capital para emprestar, não quer dizer que esse dinheiro chegue efetivamente na ponta, né? Então, realmente, sim, existe uma dificuldade grande dos empresários, os micro e pequenos empresários, conseguirem acessar capital. O que começou a mudar nesse último mês, e eu acredito que a gente pode ter uma melhora dentro do mês de junho. O governo lançou alguns novos programas e modalidades de crédito com garantias de fundos de aval e fundos garantidores. E por que isso faz muita diferença? Porque, tradicionalmente, se você é um pequeno empresário, vai pedir empréstimo do banco, se você não der garantia, dificilmente o banco vai te emprestar ou vai ter uma taxa de juros proibitiva. O Pronamp, que é um programa lançado para os micro e pequenos empresários, ele vai oferecer garantias do governo. Existe um fundo chamado FGO, que vai garantir as operações para os micro e pequenos empresários. Esse programa está disponível para todos os bancos do Brasil aderirem e poderem emprestar, ou seja, dar crédito para os empresários, sendo que a garantia desse crédito vai ser dada pelo governo. Então, a gente acredita que isso vai começar a fazer a roda girar e a liberar o dinheiro. Um outro programa que também foi feito em parceria com o Sebrae e a Caixa Econômica, também dá crédito para o micro e pequeno empresário, garantia FAMP, que é um fundo de aval do Sebrae. E aí, de novo, pelo fato de ter a garantia do Sebrae, facilita o banco, ele consegue flexibilizar a sua política de crédito e ofertar o crédito com juros menor e também uma facilidade maior, né? Sem exigir tanta documentação dos empresários. Tem um ponto adicional que fez, que foi possibilitar que as empresas consigam um empréstimo mesmo tendo dívidas, mesmo não possuindo as certidões negativas que normalmente são demandadas numa operação de crédito, porque no cenário atual está todo mundo com caixa ruim, atrasado nos pagamentos, etc. Então, existe uma dificuldade de você conseguir certidão negativa para entregar para o banco. Portanto, essas medidas deveriam facilitar a chegada dos pequenos e médios empresários. Bem interessante, porque são linhas novas que vêm sendo criadas ou colocadas em prática. A gente pode dizer que desde o dia 12 de março começou o confinamento e as lojas fechando, as empresas fechando. Já estamos no mês de junho, já se passou um período, mesmo aquelas empresas que tinham caixa ou que tinham uma reserva de emergência, podem estar agora começando a se ver diante de uma dificuldade financeira. Aquelas que tinham o caixa, que é sempre importante ter o fluxo de caixa numa empresa. E quem não tinha, claro que está tentando se virar nos 30 para conseguir acesso ao crédito. Que outras dicas são importantes para micro e pequenos empresários que já estão regulamentadas, Rodrigo, e que podem ajudar a diminuir os custos nesse momento ainda de crise e ainda de incerteza do que vem daqui para frente? Perfeito. Algumas medidas que já passaram, já tem tempo, ali na virada de março para abril já aconteceram, foi a postergação dos pagamentos de impostos e contribuições previdenciárias e de FGTS. Então, para o empresário que não viu isso, vale a pena pesquisar e
deixar de pagar os impostos, você precisa, obviamente, buscar orientação jurídica e contábil do seu contador, enfim, para ter certeza que você está fazendo da forma correta, mas é possível. É óbvio que isso, infelizmente, não ajuda a todos, porque tem muita gente que está sem faturamento, né? Então, adiar imposto faz sentido quando você consegue efetivamente faturar. Existem outras alternativas de acesso a crédito fora dos bancos tradicionais, que são as plataformas, as fintechs, né? Também muitas delas já reguladas pelo Banco Central, que fazem empréstimo de investidores diretamente para a empresa, ou muitas vezes essas próprias fintechs possuem capital e emprestam para o micro, pequeno e médio empresário. A gente também pode falar das linhas de financiamento do governo, linhas de créditos especiais, né, Rodrigo? Custeio de salário dos funcionários, esse compromisso em não demitir. Também tem umas linhas especiais, né, nesse sentido. Exato. A linha específica para remuneração dos funcionários, tá? Ela chegou a sair ali em abril, entretanto, ela não teve uma adesão grande e teve uma crítica de muitos empresários, porque a linha inicialmente ela demandava que a empresa não pudesse demitir, e muitos empresários já tiveram que realizar as demissões, enquanto que outros estavam preocupados de aderir à linha e ter que demitir depois e não poder por causa dessa obrigação. Por isso a adesão ela acabou sendo baixa, porém já tiveram flexibilizações em algumas dessas linhas, permitindo a demissão de até 50% dos funcionários. Além disso, como você comentou muito bem, tiveram várias flexibilizações sobre jornada de trabalho e negociação de salários. Então, o que a gente tem orientado para os empresários é fazer a conta de quanto é necessário reduzir na folha e, antes de sair demitindo, tentar uma renegociação global com todos os funcionários, fazendo as reduções proporcionais e equilibradas e reduzindo a jornada de trabalho para manter o emprego de todo mundo. Quando a gente pensa em crédito, né, a gente pensa que literalmente falta recurso para fazer a roda girar ou manter a roda girando, né? Eu acho que é um momento bem importante quando a gente pensa em finanças, em investimentos, em negócios, de arrumar a casa, né? Mesmo que já tenha se passado algum tempo nessa crise e a gente realmente não sabe quanto tempo mais vai durar. Essa dica, ela ainda serve mesmo alguns meses depois do início dos confinamentos, né? Com certeza. A gente viu muita gente que, na loucura, ali no caos que se instalou com a pandemia, não conseguiu parar para se organizar. Então, ficou muito preso ali no furacão do dia a dia, tentando equilibrar os pratinhos. Então, tem muita gente que ainda não fez, então vale a dica sim. É muito importante parar, se organizar, cortar o que você ainda não teve possibilidade de cortar, renegociar os contratos que eventualmente você ainda não tenha renegociado, porque o momento é esse, é agora, e se planejar para a eventual retomada, né? Ela vai acontecer, a gente tem uma falta de previsibilidade grande, mas a preocupação e a sugestão que a gente está dando para os empresários você precisa, sim, fazer de tudo para sobreviver, mas ter uma reflexão sobre como isso te afeta na retomada. Vamos aproveitar o nosso tempinho final aqui do programa para falar também sobre essa nova linha de crédito que foi aprovada pelo Senado no finalzinho do mês de maio, voltada para profissionais liberais, né, autônomos que atuam como pessoa física, já tem essa oportunidade de crédito, claro, em trâmite no Congresso. O Senado aprovou, a Câmara ainda vai trabalhar em cima disso. Mas também é importante contemplar esse grupo de profissionais, né, Rodrigo? Uma linha específica para profissionais liberais. Com certeza. Uma coisa que eu vi que muita gente não sabia era que quem é MEI tem acesso ao auxílio do governo para a pessoa física, tá? Então isso é um ponto importante. E essa linha, logo que sair, também vai ser muito importante para os profissionais liberais, autônomos, etc., que no cenário atual já foram muito afetados e estão sendo por dependerem única e exclusivamente do trabalho deles. Enquanto essa linha não passa, vale procurar os créditos nas próprias instituições financeiras que você já tem relacionamento, porque facilita, eventualmente, você
aquela instituição ela conhece o teu histórico, então fica mais fácil dela prover um financiamento para você. E a alternativa de, eventualmente, tomar um crédito agora e, quando sair uma linha do governo, você acessar essa linha do governo e usar ela para quitar aquele empréstimo que você tomou com uma instituição financeira. Porque, muito provavelmente, o empréstimo da instituição financeira vai ser mais caro do que a linha do governo. Não, essa é uma ótima dica. Inclusive, essa linha de crédito que está sendo, ainda vai passar pela Câmara, né, ligada a profissionais liberais, está muito focada em profissionais da saúde, como, por exemplo, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, pessoas que ainda estão atuando, mas que está com uma parcela de clientes muito menor, justamente por conta da pandemia. Então, não é que perdeu totalmente a renda, mas diminuiu muito, né, a renda mensal. E é bem interessante, porque dá para entrar como pedido de auxílio emergencial do governo e, se for o caso, fazer a quitação, né? Porque tem que saber exatamente quanto se está pagando por esse dinheiro, né, Rodrigo? Com certeza. Por isso que a gente comentou lá no início, assim, é muito importante você calcular no teu orçamento, entender o tamanho da parcela, né? Porque muitas vezes a oferta ali no primeiro momento ela parece ser muito atrativa, né? Então é muito importante você calcular ali quanto que vai ser a parcela ao longo do tempo, se isso cabe no teu orçamento. E reforçando que sim, é possível você tomar um empréstimo no banco agora, mesmo que ele seja um empréstimo mais caro, se você tem necessidade imediata, e buscar uma linha do governo que vai ser mais barata para quitar essa dívida depois. Muito bem, conversei com o Rodrigo Fiesmann, sócio fundador do Grupo Solon, aqui no Dinheiro em Foco. Rodrigo, obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Obrigado a você, Fabiana, é um prazer estar aqui. Foi um prazer falar sobre isso com você. Agradeço você por acompanhar o Dinheiro em Foco. O programa vai ficando por aqui. Se você gostou, semana que vem tem mais dicas para bons investimentos e decisões acertadas com o seu dinheiro. Tchau.